Era agosto de 2015. A gente chegava em Angola quando os 15 presos políticos estavam há 2 meses em celas solitárias. A gente conseguiu contato com a Central, um grupo de ativistas, amigos e parceiros dos presos políticos. Tivemos uma longa discussão pelo WhatsApp. Sem incorrer em riscos, eu vou falar, tá? Eles estão meio que decidindo o que eles vão fazer, né, na verdade. Porque dentro dessa situação, que tem os ativistas presos, ou seja, criminalização do que eles estão fazendo, séria. Uns falam, é melhor a gente, talvez o bom seja assim, é melhor a gente ter mais cuidado, porque isso pode ser uma armadilha. Aí o Leonardo está falando, não, a nossa Constituição não coloca nenhuma restrição para as atividades que a gente leva a cabo desde 2011, nenhum tribunal consegue provar o contrário. Eles marcaram numa rodovia e de lá a gente seguiu eles. Chegamos na casa de um deles, do Magno. 2 deles se revezavam na segurança para ver se a gente não estava sendo vigiado. O que podia acontecer se a gente tivesse essa entrevista no Largo 1º de Maio? Não ficávamos lá uns 5 minutos. Nem chegava, nem 5 minutos. Aquilo seria, logo que sentavam, bastavam ver que vocês estão com essa câmara e que estamos com pessoas de tom de pele diferente da nossa. Prendiam logo a câmara, prendiam todo o material. Chegava levavam 2 ou 3 carros da polícia, íamos todos presos. Vocês talvez depois saíam porque a embaixada ia interceder por vocês. Nós íamos ficar presos com mais alguns. Isso sem exagero. Sem exagero. Pra gente, parecia exagerado. Mas o que aconteceu 2 meses depois dessa entrevista também parece exagero. Magno foi preso, acusado de falsa qualidade. Quando você tem o opressor é o dono da justiça, não tem como você ligar as coisas ali. Em seu interrogatório, foi questionado sobre os mandantes políticos por trás de seu ativismo. Nós contestamos há muito tempo. Okay? Contestamos há muito tempo e já sofremos todo tipo de violência do lado do Estado. E é necessário continuarmos a pressionar. Foi daí que sentamos, né, e passamos a estudar formas de pressionar, mas formas essas que pudessem, que nós pressionando evitávamos a violência do Estado. Porque é violento, não estamos aqui para todas as vezes estarmos a apanhar porrada e sofrer aquela violência toda. Então estávamos à procura de formas pacíficas e nessa circunstância, no momento que fazíamos essas palestras, o Estado apareceu e prendeu os 15. Eles falaram que no sábado aconteceria um encontro num centro cultural alternativo de Luanda para discutir a liberdade dos 15 presos políticos. O senhor sabia das atividades do seu filho? Eu sabia, sim. Mesmo a própria polícia, quando foram à minha casa fazer a busca, eles perguntaram-me se eu sabia o que o meu filho anda a fazer. Eu disse que sei, mas não há nada que é contra o Estado e nem nada contra nada. Tá bom, já está começando, né? Muito obrigada. Tá. Não tem de quê. Sim, com o microfone. Esse é o Elinga, um dos principais centros de resistência cultural de Luanda. Ele será demolido para a construção de um estacionamento. Liberdade! Já! Naquele sábado, o jornalista investigativo Rafael Marques, um dos principais opositores ao governo angolano, conduziu rodada de entrevistas com ativistas, ex-presos políticos e familiares dos presos. Eu estou aqui como cidadão e estamos aqui a ter uma conversa que está a ser transmitida em direto. E porque está a ser transmitida em direto, já não precisamos de mensageiros, não é? A mensagem passa diretamente. E é importante, então, que todos aqueles que possam acompanhar esta conversa percebam, tenham noção do que é que realmente esses jovens têm estado a discutir e o que é que os levou à cadeia. Sou Laurinda Gouveia, participante também dos debates, né? Olha, a Laurinda disse que foi espancada só por comandantes da polícia. Foi ali que a gente conheceu Laurinda. Faço ativismo já desde 2011. Eu estava no show, né, e ouvi o anúncio o Luat anunciou sobre a manifestação. Eu quero ver no dia 7 quem é o
A inspiração deles é a Primavera Árabe, enquanto multidões do Egito e Síria iam às ruas pedindo o fim de suas longas ditaduras. Angola já não será a mesma! Laurinda e os jovens angolanos também começaram a se reunir. E comecei a participar até a data de hoje, quando em 2014 decidimos fazer uma manifestação. Quando chegamos lá, logo vimos o aparato policial e, como sempre, o MPLA criou uma contra-manifestação, Encontramos jovens vestidos com t-shirts do MPLA e tudo mais. Então, conversei com os manos, eu disse, não, já que tem muita ciência e polícia, então nós vamos aguardar um bocadinho para ver. Logo que os ativistas tentam entrar, os polícias vieram logo com purete e começaram a bater. Éramos 7 pessoas, E começou a bater e eu peguei o telefone e comecei a retratar aquilo. Foi assim que eles deram conta, os manos fugiram, eles vieram todos contra mim. Depois pegaram-me, eram 4, atiraram-me no carro. Mas vão me levar aonde? Depois ainda estava lúcida, vi, e eram comandantes, eram polícia, agentes da polícia, agentes da ciência. Disse, meu Deus, aqui hoje não sei como, ainda mais sozinha. Exato, pegaram-me, começaram a bater-me com purete, ainda algemada, com purete, pau de vassoura, a dar-me mesmo. Para sofrer assim, vale a pena me tirar já a vida, não estou a aguentar a dor. E, lógico, a maneira de olhar para esses senhores não é como era antigamente, porque não tinha provado dessa experiência, de tanta maldade na parte deles. Com relação às mães, alguma vem aqui hoje? Não sei explicar. Não sei. Sabe? Não Será sei, que mas tem? eu tenho o contato delas. A gente foi para a periferia de Luanda para encontrar os familiares dos presos políticos. A gente se encontrou na casa dos pais de Nito Alves. Não, Estado, eles são civis, nunca foram militares. E ele próprio não sabia do que estava a ser acusado. Mas nós já sabemos que ele é revolucionário, já faz tempo. Mas com tanto tempo fomos lhe aconselhando para poder deixar, porque... O que isso significa ser revolucionário em Angola? Eu posso assim dizer que é a favor daquilo que são as leis, a fim de que as leis cumpram-se. Sim, estou preocupado com meu filho. Ele anda com uma raiva profunda. O meu irmão praticamente está a enlouquecer. Já está reclamando uma da visão porque ele é totalmente escuro. Ele é um filho que estuda. Está a perder o estudo. Tem bebê de 3 meses. O meu irmão. 3 meses. E eu tenho mais um irmão caçula de 11 anos. Ele mesmo é que cuidava de nós, porque nós somos órfãos de pai e mãe. Nesse momento não tenho como, porque os cartões deles estão todos na mão da polícia, não tenho como fazer movimento. Estou sempre a ver de dívida para poder ir lá. Cartão do banco? Sim. Sim, eles prenderam tudo. Telefone, diploma, computador, tudo. Nós temos medo, mas nós estamos a defender, nós até por cima, nós temos que defender os nossos familiares, porque se não formos nós os familiares a falar, quem vai falar? Tem ciência atrás de mim, acompanhando meus passos. Como é que é isso? Pode descrever pra gente? Que fica no bairro, em qualquer canto onde você estiver, ele está lá despercebido, como se fosse uma pessoa qualquer, seguindo o que você está a fazer, olha, pegou um táxi, olha, está no sítio tal. Para ver o que é que nós, como familiares, se estamos a fazer o quê. Não sei também se eles querem nos prender, não sabemos. Mas é o dia, todos os dias? Diariamente. Hoje tinha? Hoje, por exemplo, eles sabem que nós estamos aqui, sabe? Só não podem entrar, mas eles estão mesmo ali. Na saída, assim que a gente pegou a estrada, ligaram pra gente. Tirou-nos fotografias. Mas eu vou... Olha, ele está atrás de nós. Apagou e ele apagou as fotografias. O motoqueiro? Está de vermelho. Está ali. Está lá. Está atrás do Yas, está ali. E aí, o que será que a gente faz?
Pararmos? Vamos parar, para nós lhe ver. Para ver se ele vai avançar. Vai avançar, já. Ou vai também ficar atrás de nós. Está ali, vai passar. Por que um agente do serviço de inteligência usaria vermelho? É aquele. Foi lá frente. Vai demorar um pouco. Já demorou um pouco. Demora um pouco mais. Acho que vale mais a pena. Ó, ele deu uma encostada. Estou. Encostou. Entrou? Pode ser que ele entrou, depois vai sair. E quando nós estivermos mais à frente, ele vai querer seguir. O que será que a gente faz? Se dá para voltar atrás, Dá pra ir, da vila, na vila, preferência aí da vila. Talvez para despistar. Para despistar mesmo ele. Vamos fazer o coisa, como é a rotunda. A rotunda Depois vamos voltar. Esse país é assim. Vocês já estão de certo em vocês. As nossas ações são muito são controladas. Não tá aí, tá aí. Viste? Parou aí. Tá aí. Faz isso. Tava ali? Parado? Tá lá. Ok, vi. Tá aí, tá vi. Tá vi agora. Olha ele. Olha, tá aí. Tá aí. Tá olhando pra gente agora. Mas até eles podem não fazer mal, né? Mas é tipo para assustar as pessoas, né? Tipo, o teu espaço está a ser controlado. Era agosto de 2015. A gente chegava em Angola quando os 15 presos políticos estavam há 2 meses em celas solitárias. Depois de conversar com familiares de alguns deles, nossa viagem tomou outro rumo. Olha, ele está atrás de nós. Por que um agente do serviço de inteligência usaria vermelho? Tá aí, tá vi. Tá vi agora. Demos a volta e a moto sumiu. Será que achou que já havia dado seu recado? À noite, quando a gente voltou para o prédio onde a gente estava hospedado, não tinha ninguém na portaria. Batemos na porta de vidro, esperamos, nada. A gente viu que era possível entrar pela garagem, por entre as grades. Entrou e quando a gente chegou no apartamento, a porta estava aberta. Desculpem, Araque, fazer voltar, mas enfim. Mas aqui a porta estava aberta. A porta estava aberta, tipo aberta, entendeu? Eu acho que os vizinhos devem estar em casa. A gente só precisa parar e conseguir ligar para eles, para ver se eles estão. Se realmente alguém entrou, eu acho que deve ter procurado o HD. Cadê os segurança que ficam aqui na entrada? Então, Pois é, não tem. Geralmente tem. Mas só vamos sair daqui porque me deu agonia. Vamos. Vamos, Araque. Ah, não tem nada. Falamos com os vizinhos e voltamos. Foi paranoia? Foi.
Que louco. O porteiro costuma fazer rondas, a porta tinha defeito na fechadura e realmente abria sozinha às vezes. Seria essa a intenção do Homem de Vermelho? Instaurar o medo e a paranoia dentro de nós? Seria essa a intenção do governo ao seguir e fotografar e bater e prender os ativistas? Deixar sempre a dúvida de qual será o próximo passo, e um desânimo de se organizar para exigir mudanças. Seguimos a pesquisa. Luanda é a cidade mais cara do mundo e parecia inteira em obra. O centro ia expulsando os pobres para longe e construindo edifícios de luxo. Parei nessa demolição, bem próximo à casa do presidente, aos novos prédios centrais. A vida seguia entre os escombros para as pessoas que moravam ali atrás, que buscavam água nas mangueiras que saíam dos poços, da casa dos seus vizinhos, dos seus antigos vizinhos, onde compravam água. A vida seguia para as pessoas que sabiam que logo mais teriam suas casas partidas e seguiriam do centro, onde estavam, para a periferia. Já estou aqui há 30 anos nesse bairro. Quando acabam de partir a casa e dão uma ficha e a chave a receber lá no Zango, também onde estão nos meter outra vez. Não pode ficar triste porque é o caminho de todos nós aqui. Não sou o único, infelizmente, somos vários e é complicado. É só obedecer. No momento, o menino me disse que 2 policiais queriam falar comigo. A única coisa que eu estou a repudiar a senhora é esse tipo de trabalho que a senhora está a fazer. É um trabalho que não está autorizado a tirar fogo nesse espaço assim. Mas eu não sabia, mas por quê? Porque é o lugar das casas derrubadas, é por isso? Sim. Quer dizer que leva essa imagem para fora e fica mal no nosso país. O sítio onde está bonito, não tem problema, não é? Depois, o outro me disse que sabia que naquela manhã eu tinha gravado os prédios centrais e depois feito imagens da praia. No dia seguinte, quando a gente voltou para o prédio, o porteiro pediu para colocar nome completo e apartamento num pedaço de papel. O chefe pediu, ele disse. Perguntamos para os vizinhos se isso é normal e nunca tinham pedido isso para nenhum deles. Seguimos para o bairro onde supostamente aquelas pessoas da demolição iriam morar, quase 50 quilômetros de onde eles moram agora. E agora aqui no Zango está muito difícil. Se as pessoas acordam aqui 4 horas, para chegar na cidade 6 horas para poder trabalhar. E depois não há condições para isso. Muita gente que já perderam o emprego. O melhor que estamos a ver é a luz que as pessoas sempre têm. A água pode fazer 3 dias sem passar, mas no dia seguinte passa. A questão do lixo é problema que nós já temos. Quanto está demais, então a própria população compra petróleo ou gasolina, mete e depois já sentir aqueles diminuem um pouco, começam a transportar com os carros de mão. Hello, my name is Edmilson Caetano Manuel. I am Angolese. I live at Cambamba 2. Quando a casa de seu Fernando foi derrubada no Cambamba 2, ele deveria ter ganhado uma, lá no Zango 4. Diga. Para qual lado que era a outra casa do senhor?
estava nessa direção. Quem passa umas três casas que meteram aqui atrás de 3 casas, onde havia a minha casa. Depois de derrubarem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a casa dele e de seus vizinhos, construíram casas de luxo no terreno. Eles ocuparam, de forma provisória, uma área na frente. Bananeira, milho são aquele que está ali, couve, repolho, tudo isso. A partir de lá, mangueiras, tudo está ali. A partir de lá faz assim. E eles estão vindo assim. Quem eles? Eles quem? Bom, são os prédios. Enquanto as casas e os edifícios vêm cercando seus barracos de placa de zinco e a horta deles, eles continuam aguardando suas casas prometidas pelo governo há 10 anos. Quantos anos tem? Eu, 10. Você nasceu aqui ou você ainda estava na outra casa? Você sabe? Nasci aqui. Nascemos aqui. Nasceu aqui. Qual era o sentimento quando partiam a casa? Primeiro, pensei o que eu dei durante a Revolução. São quase 9 anos. Combati para libertar esta terra. E o bem que eu fiz, o que está à frente, já não mereço. Aquilo foi, até enfim, não havia meio mais como posso pensar da vida. Quase nada que eu fiz. Trabalhei para bem dos outros. Bom. E por que você acha que isso está acontecendo? Que tiram algumas pessoas das casas e colocam casas de mais luxo e dão para outras pessoas. Por que estão fazendo isso? Não me cabe na cabeça. Somos seres humanos, somos iguais. Eu estou a viver aqui, me tira lá outro. Não consigo explicar. O papel? Não há meio como expressar. Não há meio como expressar. Os filhos dos outros estão estudando, os meus não. Porque viver dessa maneira, a condição que estamos a viver, quase a pessoa pensa que não está no seu país. Sim, penso que parece que não estou no meu país. Desde que a gente chegou, toda a cidade estava com montanhas de lixo. O governo não pagava as empresas há 7 meses. Por isso, a maioria delas parou de trabalhar. No dia do aniversário de 73 anos do presidente, as ruas centrais amanheceram limpas. Como é que é? Eles bloqueiam para ninguém falar no Aí celular. passou dos carros das antenas, não é isso? Sim. Aqueles carros são os carros que bloqueiam a comunicação. Isso quer dizer que o presidente está aí. Era dia 28 de agosto de 2015 Obrigado. e o governo havia decretado ponto facultativo. Entrevistamos o embaixador do Brasil de manhã. Não tem resposta ainda. E a gente seguiu para o Largo 1º de Maio. Tinha muito policial e militar na rua. Ali estava marcada a manifestação dos familiares dos 15 presos políticos. Guardei a câmera grande na mochila e comecei a gravar com a pequena. Somos todos angolanos, temos que viver em paz e agradecer ao Presidente da República. Viva o camarada Presidente José Eduardo dos Santos! Viva! Abre mais a roda que vamos dançar, estamos em festa. 40 anos de independência, 73 anos da assistência da República, se reflete em festa! Festa! Laurinda chegou, nos olhamos de longe.
Lembrei que ela havia dito que sempre que há manifestações marcadas, há contra-manifestações com os homens do partido, do MPLA. Eles desceram das motos e eu fui gravar a contramarcha com o celular. Seguimos para o Largo 1º de Maio, onde estava marcada a manifestação dos familiares dos 15 presos políticos. Fui gravar a contramarcha com o celular e 3, 4 caras vieram em cima de mim de forma agressiva. Me sentia revivendo a história de Laurinda. Peguei o telefone e comecei a retratar aquilo. Não, dá o telefone. Um homem com blusa listrada amarela começou a nos seguir. Depois, 3 meninos se aproximaram. Olha, estamos muito preocupados convosco. Quem vos tocar primeiro vai ser o motivo para a manifestação começar. Quem vos tocar? Quem tocar na gente? Sinfo, serviço de inteligência, que eles querem te receber um telefone. Veio um agente da CINSE, né? De repente, arrancaram minha mochila e puxaram Natália, mochila e tudo no chão. A senhora vai para a esquadra. Foi assim que eu vi que não estavam a me levar na esquadra. Os policiais insistiam para a gente ir para a esquadra. A gente tinha medo do que aconteceria se a gente fosse com eles. O que podia acontecer se a gente tivesse essa entrevista no Largo 1º de Maio? Não ficávamos lá uns 5 minutos. A embaixada é intercedida por vocês? Liguei para o embaixador. Quando eu vi, já não havia mais policiais ao redor, nem a minha mochila com a câmera. Eles não disseram para onde levaram nossas coisas. Só fomos para a delegacia acompanhadas. O ministro da Embaixada Brasileira insistiu para que devolvessem nossa mochila. 4 policiais ficavam se revezando em 3 computadores. Sem pressa, um deles começou a preencher minha ficha. Ele imprimiu e pediu para eu assinar um documento. E a mochila? Ah, não dá para devolver, senhora. Ela é prova do crime. A gente tem que investigar. Nenhuma cópia do BO eles quiseram dar. Era como se tudo aquilo, oficialmente, não tivesse acontecido. No carro, o diplomata brasileiro disse: ele te tratou como suspeita. Eu pensava em Laurinda, que não tinha uma embaixada para defendê-la. E psicologicamente vou me arranjando também, porque afetou-me mesmo psicologicamente esse espancamento. Decidimos não sair de casa no fim de semana. E para proteger o que filmamos, criptografamos todos os vídeos. A gente não queria colocar ninguém em risco. Na segunda, fui de novo à delegacia. Os policiais tinham mais uma pergunta. Quanto custa o equipamento? Nenhuma informação sobre o suposto ladrão, nenhuma informação concreta para a embaixada. Mais uma vez, voltei para casa sem meu equipamento. Na terça-feira, a gente seguiu para o interior, para continuar a pesquisa que a gente foi fazer em Angola. Logo no começo do dia, Natália começou a receber ligações. A imigração estava atrás da gente. Pouco depois, Laurinda foi intimada para depor. Ela foi proibida de falar sobre o teor das perguntas, mas o portal Clube K, que tem informantes dentro do próprio governo, publicou que perguntaram sobre a ajuda de estrangeiros na organização das manifestações. Laurinda foi incluída como ré no processo dos 15 presos, acusada de planejar uma rebelião contra o presidente. A gente começou a se questionar a todo tempo: que regime é aquele? Democracia? Ditadura? Aqui o governo não está ao serviço dos cidadãos, não está ao serviço da pátria. Serve-se dos recursos do país. E neste processo vai tentando dar uma ideia de um país que funciona de acordo com regras constitucionais, que é uma mentira. E eu vou dar um exemplo. Eu acompanhei a marcha das mães dos presos políticos. Ao fim do dia, eu vi a polícia espancar as mães, a soltar os cães contra as mães. A polícia emitiu um comunicado a dizer que era tudo mentira, não tinha batido em ninguém. Numa ditadura, o regime teria dito: violaram as nossas regras e nós batemos e continuaremos a bater. É uma ditadura. Numa democracia, ou verossimilhança de democracia, teriam dito: bateram, a polícia bateu, vamos investigar. E depois a investigação não teria qualquer resultado. Quando são criminosos venais, não precisa assumir, nem precisa utilizar os mecanismos democráticos para dizer: está bem, aconteceu este incidente, vamos investigar. Não.
é a negação da realidade. À noite, nos ligaram e disseram que a gente deveria se apresentar no serviço de imigração com urgência. Comunicamos à embaixada. Na sequência, ficamos sabendo que o pai de Nito Alves, que nos recebeu na casa dele com as famílias, foi chamado para depor no dia seguinte, sexta-feira de manhã. Eu me admiro para a coragem do meu filho. Do meu filho os demais são pessoas que lutam por bem social de todos nós. Admiro. A gente ia continuar a viagem no fim de semana, mas desistiu. Tinha alguns postos policiais entre nós e Luanda, e a gente decidiu voltar bem cedo na sexta. Alguns ativistas nos contactaram e a gente parou de responder as mensagens. Eu tenho que andar com o carro com vidros fumados. Nunca ando sozinho, tem que ter alguém comigo. Carrego sempre um aparelho qualquer que me conecta com os outros. Estou atento a todo momento, tenho que ver sempre quem é quem. Por que aquela pessoa está com óculos escuros a essa hora? Por que ele está de chapéu? Por que ele não fala? Por que ele está me olhando muito? São traumas. Pensava em como eles aguentavam a vida inteira sob aquela pressão. De onde vinha aquela coragem? Os presos, no mês seguinte, iniciaram uma greve de fome. Luat Beirão, aquele rapper, ficou 36 dias sem comer. Chegou a escrever uma carta, se despedindo, caso não marcasse um julgamento. Se organizaram vigílias em Luanda e Lisboa. O julgamento foi marcado para 16 de novembro de 2015. Além dos 15 detidos, são julgados também Laurinda e a ativista Rosa Conde. Podem pegar 12 anos de prisão. Na terça-feira, véspera de ir embora, a gente saiu para comprar comida. Na volta, no prédio, uma vizinha com quem a gente tinha brevemente conversado sobre onde achar panos bonitos se apressa e entra com a gente no elevador. Ela diz, sussurrando, que desde que a gente chegou tem muito movimento de policiais cercando o prédio. O que ela escutou, eles conversando com a segurança, que nós estávamos ali com visto de turismo e que a gente estava em Luanda para organizar manifestações. Seria uma ameaça? Seria um recado? Uma ajuda? A gente ligou para a embaixada. 1 hora depois, o carro deles veio nos buscar. Dormimos na casa do embaixador. O Itamaraty, que conseguiu recuperar inclusive nossa mochila com equipamento, nos acompanhou ao aeroporto. Em vez de seguirmos para o embarque normal, onde era maior o risco de nos interrogarem e apreenderem nosso material, passamos pela área diplomática. Esperamos o avião em grandes sofás de couro de uma sala VIP. Agora, podemos falar sobre Angola.